Amados irmãos, boa noite. A graça e a paz. Quem está bem aí na comunicação do casal, diga amém. Amém. Será, né? Será. Hoje é um dia muito especial, irmãos, porque o encontro de casais está retomando as suas atividades. E eu fui convidado para estar aqui com os irmãos, pelo menos em 2 oportunidades seguidas. E eu decidi, dentro do tema que foi passado, comunicação, falar hoje de comunicação, e ainda que alguns princípios que eu falo aqui sejam aplicáveis tanto à esposa quanto ao marido, isso certamente será mais aplicado à figura do marido. E na próxima oportunidade, porque eu já te convido para estar aqui na outra oportunidade, para que você fique com o ensino completo, nós vamos focar na parte da mulher, na parte da esposa. Então, a comunicação conjugal, meu querido, é algo extremamente importante para a nossa meditação, porque, via de regra, a gente acha que está tudo perfeito ou que está tudo muito mal. Então, é preciso conversar sobre isso, é preciso que nós olhemos para a palavra do Senhor e a gente encontre ali princípios para que possamos agradar o Senhor da maneira que falamos e principalmente com a pessoa que amamos. Se esse é o seu entendimento, se essa é a sua vontade, meu querido, eu quero convidar você a prestar bastante atenção. E um texto que eu gostaria de ler para todos aqui é o texto que está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. E vamos ver se o meu pointer funcionará, e ele funcionou. Não está na fonte, viu? Eu te falei, é outra fonte. Então perceba o seguinte, meu querido, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Agora eu quero só as mulheres. Vamos lá? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Agora os homens. Vamos lá, homens? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Amém. Quero que você preste atenção nesse texto, mas também preste atenção num pequeno vídeo a seguir. Esse vídeo é um vídeo que vem de uma série de uma família e uma série também humorística. Um determinado episódio se fala sobre comunicação. E como qualquer outra coisa que você assiste na televisão, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ok? Então vamos assistir esse pequeno vídeo. Estamos a poucos minutos do início da partida. A situação dos Knicks é de grande vantagem, uma vez que conseguiram acumular uma grande pontuação. Michael sabe que eu detesto quando não me ouve. Ao que tudo indica, Amor, trabalhamos a semana toda, sábado é o dia da família. Eu sei, mas eu quero passá-lo com a família NBA. Beleza, Michael. Se é o que você quer, fica aí o dia todo ignorando a sua família enquanto seus filhos se matam e sua mulher fica cada vez mais fria. Aproveite o jogo. Tudo bem. Eu odeio me sentir culpado. Olha só, amor. Eu sei do que você está falando. Eu ouvi você. Não ouviu? Não ouvi mesmo. Michael, olha só, é sério. Ultimamente parece que sempre que eu quero conversar com você, você me desliga. Daria no mesmo falar com você em chinês. Eu sinto a mesma coisa, Lucy Liu. Michael. Michael! Olha, eu tentei me comunicar, mas as crianças têm as suas próprias atividades. Ah, tá legal, Michael. Eu desisto. Eu não discuto mais, não. Eu só peço que me faça um favor. Claro, meu bem. Ni para shinahachi maha. Inha ni manimana vejo. Manilat baniho. Yamashina ni oh maha. Isso, vamos! Tui marisabati maha. Acha moho ni mara. Marinda marika. Você concorda com isso? Pra mim tá ótimo. Ai, que bom, amor! Eu vou esperar com tanta ansiedade. Vai ser tão divertido, você vai adorar! O que essa mulher falou, hein? Ah, ele não fez isso. Ele fez
Ah, não fez, não. Menina, você sabe que os homens não escutam, são todos iguais. Gretchen, olha, é uma questão de comunicação. Não fure os pneus dele, não vai pagar sua fiança. Olha, escuta, me conta tudo, tá? Você tá tão agitada, me dá os detalhes, menina. Jay. Que é? Posso falar com você? Tá, claro. E aí? Pode fazer isso pra mim? Tá, claro, tudo bem. Legal, eu tô ansioso pra fazer isso. Eu também. Nossa. Gretchen, olha, eu te ligo depois, tá? Não, peraí, você ouviu o... Não, esquece. O que foi que ele disse? Nossa! Você tá linda. Você também. Que eu acabei de polir minha cabeça. Cadê as crianças? No jardim, jantando. Jantando? Pensei que fôssemos jantar fora. Por que pensou isso? Porque foi o que nós combinamos. Você não estava me ouvindo. O quê? Quando? Eu sabia! Eu cheguei hoje de manhã e você estava vendo seu estúpido jogo de basquete. E aí eu falei, Michael... Eu tentei me comunicar, mas as crianças têm suas próprias atividades, sabe? Tá legal, Michael, eu desisto. Eu não vou discutir mais, não. Eu só quero que me faça um favor. Claro, meu bem. À noite, quando as crianças voltarem do boliche, vamos todos sair pra jantar. Vamos! Sair! Só a família, nada de trabalho, nem de TV, só você, eu e as crianças. Concorda com isso? Tá ótimo. Que maravilha, que bom, meu amor. Eu tô tão ansiosa pra hoje à noite, vai ser tão divertido. E você não ouviu uma palavra. Mas eu lhe disse isso. Não disse não, quando foi que me disse? Eu disse sim, quando você estava no telefone, na cozinha. Eu entrei e você estava dizendo, não fui eu, foi você. Jay. Que é? Posso falar com você? Escuta, querida, você estava certa. Eu não ouvi uma palavra do que disse esta manhã. Me sinto mal por isso, porque você é a minha rainha. E quando você entra na sala, merece minha total atenção. E por isso, eu quero que você me desculpe. Beleza, então as crianças vão jantar mais cedo e nós iremos jantar fora e dançar, hein, garota? O quê? Há muito tempo que a gente não faz isso. E sabe do que mais? Você só precisa ligar pra Rosa. Faria isso por mim? Tá legal, tá. Beleza, eu tô ansioso por isso. Eu também. Ótimo. Então, o que tem a dizer, senhora comunicação? O que você tem a dizer, meu querido? Será que você já viu essa cena alguma vez? Não na série? Mas talvez em casa? Será que você aprendeu chinês já? A verdade, meu querido, é que quando nós não sabemos comunicar corretamente, nós podemos perder muitas coisas importantes e podemos também destratar as pessoas que amamos. Essa preocupação com o casamento, essa preocupação com a comunicação é algo que pode ser vista pela quantidade de livros que são feitos. É impressionante. Mais e mais literaturas vão sendo feitas com o objetivo de tentar ajudar você, marido, você, esposa, a se comunicarem melhor, a agirem melhor um em relação ao outro. Mas, ao que parece, tanto essas literaturas, que são boas literaturas, e muitas outras que não são tão boas assim, vão surgindo, mas não vão causando o impacto necessário para trazer cura, para trazer melhora, para trazer crescimento a essa comunicação. Ainda continua tudo muito errado, ainda continua tudo indo muito doído. Ainda fazemos coisas que não agradam ao Senhor e que desagradam a pessoa que amamos. Então a grande pergunta é o que fazer? Algumas pessoas surgem com literaturas que são extremamente bem vendidas, como Gary Chapman. Talvez você já ouviu falar desse livro. Eu já li esse livro, li muitos daqueles anteriormente, antes, durante, depois do casamento.
E é claro, meu querido, nós vamos encontrar muitos princípios interessantes. Esse livro, por exemplo, ele diz que para que você tenha uma comunicação eficaz na sua casa, você precisa descobrir e precisa aplicar a linguagem certa, na verdade, a primeira linguagem que o seu cônjuge tem para que a sua comunicação seja eficaz, para que o seu casamento seja feliz. Isso é muito bom. Mas, meu querido, princípios como esses, extraídos de uma experiência como a de Gary Chapman, de 20 anos de aconselhamento conjugal, elas não são nada se você, de fato e de verdade, não se colocar diante da palavra de Deus. Todas as ferramentas estão subordinadas à palavra de Deus. E por mais que você leia e conheça todos os tópicos, todas as ideias, todas as linguagens do amor, a grande verdade é que se você não tiver um posicionamento diante de Deus coerente, diante da palavra coerente, nenhuma ferramenta vai funcionar. Por isso, meu querido, a gente precisa fugir daquilo que Tim Keller chama de trivial. Ele chama muitas vezes as mensagens em casamentos, em encontros de casais, reuniões de grupos de casais, em muitos outros momentos, com uma superficialidade que pode ser comparada àquele cartão do Dia dos Namorados que você compra no Stop Shop. Não é algo de verdade, não é algo que vem de dentro. E a verdade, meu irmão, é que quando nós nos casamos, a gente descobre mais cedo ou mais tarde que o casamento é tudo, menos sentimental. Não estou querendo dizer que não há sentimento no casamento. Há muitos bons sentimentos, mas há também maus sentimentos. A questão é que não se vive o casamento pautado única e exclusivamente no sentimento. E muitos acham, inclusive, que o amor é a base de tudo, que o amor vai resolver todos os problemas, e isso não é verdade. É preciso que a gente olhe para o nosso casamento e perceba que muitas vezes ele é um enigma. É um enigma, é um negócio que, como eu posso resolver? Como eu posso solucionar? Às vezes parece um labirinto. Se você vai para cá, você cai. Se você vai para de lá, você cai. Você não encontra saída, você não sabe o que fazer. Casamento não é fácil. E muito menos se comunicar adequadamente. Por isso que a gente precisa olhar para a palavra de Deus. Nós somos cristãos. E como cristãos, nós podemos e devemos buscar toda e qualquer informação para nos ajudar, mas, meu querido, nunca, absolutamente nunca, devemos colocá-las em primeiro lugar. Porque, em primeiro lugar, precisa estar a lâmpada para os nossos pés. Em primeiro lugar, precisa estar aquela palavra, a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Talvez devêssemos lembrar da palavra de Pedro. Porque, meu querido, Pedro fala que se nós queremos realmente demonstrar esse amor genuíno, tanto o amor fraternal, não fingido, como esse amar de coração ardentemente, que está em todas as relações que nós podemos viver, isso, meu irmão, só se tornará uma verdade absoluta quando nós obedecemos à verdade. É a verdade que tem que ser a base. É a verdade que tem que ser o alicerce. É a verdade que a nossa consciência deve se quedar, deve se humilhar, deve aprender, portanto. Então, meu querido, no nosso casamento e na nossa comunicação, a nossa palavra precisa ser subordinada à palavra de Cristo. Precisamos olhar para aquilo que o Senhor nos ordena, precisamos olhar para aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, para que possamos saber como proceder na nossa casa, como proceder com a nossa esposa, como proceder com o nosso marido, como proceder nos relacionamentos. O Reverendo Hernandes é um homem que tem um vocabulário esplêndido, né? Quem gosta de ouvir o Reverendo Hernandes, ele gosta muito de fazer junções de palavras, principalmente palavras que se opõem uma à outra, a fim de ilustrar um pensamento forte. E quando ele fala acerca das palavras, ele diz que as palavras nunca são neutras. Não importa qual palavra você escolha, nenhuma palavra é neutra. Ele diz que as palavras abençoam ou maldizem, curam ou ferem, são veneno ou medicina, carregam morte ou transportam vida.
É justamente isso que o texto que nós lemos está declarando. Ele está declarando que a morte e a vida estão no poder da língua. Entenda por poder da língua o seu poder de comunicar, o seu poder de falar, o seu poder de dizer as coisas. Está dizendo que no momento que você fala, aquilo que você fala gerará um fruto. E se você, meu querido irmão, fala bem, o seu fruto é bom, vai ser deleitável. Mas se você fala mal, o seu fruto é ruim, o seu fruto é morte, o seu fruto é amargo. Então nossas palavras realmente podem estar indo e caminhando para uma bênção muito grande, ou indo e caminhando para uma maldição terrível. Então sim, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e vamos encontrar, como o nosso irmão, o presbítero Iraci, está lendo aqui alguns textos, outros inúmeros textos, que vão falar de como devemos ter cuidado com as nossas palavras em todos e quaisquer relacionamentos que tivermos, principalmente no casamento. Mas eu resolvi escolher Provérbios, irmão. Resolvi escolher Provérbios, porque Provérbios é uma forma poética, uma forma simples, uma forma inteligível de dizer uma verdade bem profunda. É claro que se você resolver ler o livro de Provérbios e pensar naqueles 930 que estão ali organizados, possivelmente por Salomão, você vai encontrar, meu querido irmão, uma ideia e uma premissa básica, que está no capítulo 1, no versículo 3. Porque ele diz que tudo aquilo que foi ajuntado, tudo aquilo que foi recolhido naqueles provérbios, toda a sabedoria que está lá, e muitas delas aplicadas à nossa comunicação, ao nosso jeito de falar, a como tratar as pessoas, está baseado num propósito: obter o ensino do bom proceder. O autor sagrado, ele quer obter o ensino do bom proceder. Portanto, meu querido, se você quer obter o bom ensino, do bom proceder, a sabedoria de Deus, para poder se comunicar melhor com seu cônjuge, olhe para a palavra do Senhor. Olhe para o livro de Provérbios. Esse texto que nós lemos está no capítulo 18. Morte e vida estão no poder da língua. E eu queria falar primeiro da vida. O poder da língua que gera vida. E não quero fugir do capítulo 18, meu querido, porque basta ler o capítulo 18 para você encontrar algumas informações muito preciosas sobre como a comunicação, a sua comunicação, marido, pode resultar em vida em relação à sua esposa. Se você ler, meu irmão, Provérbios capítulo 18, versículo 15, você vai perceber que o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Se você quer que a sua comunicação com a sua esposa resulte em vida, é necessário, meu irmão, buscar o seu aperfeiçoamento. Eu sei que muitos de nós aqui talvez pensamos assim, mas eu me comunico bem. Eu sou um exímio comunicador com a minha esposa, ela me entende perfeitamente. Meu irmão, veja aquela palavra que está ali. O coração do? Não está dizendo o coração do tolo, está? Não. Quem é o sábio? O sábio não é aquele que tem todo o saber. O sábio não é aquele que tem toda a experiência. O sábio não é aquele que nós podemos contar com ele numa situação muito difícil. Então a palavra sábio, ela aparece aí, meu irmão, para demonstrar a humildade que precisamos ter. Porque seria natural nós pensarmos no tolo procurando conhecimento, porque ele precisa, é algo que ele não tem, é algo que lhe falta. Mas se você se julga sábio, meu querido irmão, isso é algo que você deve buscar. Porque essa é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria sabe que não há perfeição no casamento. A verdadeira sabedoria sabe que as suas palavras não são perfeitas. A verdadeira sabedoria sabe que muitas coisas que você diz machucam e machucam tão profundamente que vão gerar grandes problemas no futuro se não for tratado. Então, marido, se você quer uma comunicação que resulte em vida, busque aperfeiçoar a sua comunicação. Parece que depois que nós casamos, descansamos.
Antes do casamento é aquele jogo da conquista, você se esforça, você faz de tudo, você quer realmente conquistar. Mas depois que o casamento se consuma, meu querido irmão, você se entrega, né? Você é aquele que está sentado no sofá, comendo um salgadinho, bebendo alguma coisa e assistindo o seu jogo preferido. Não consegue ouvir a sua esposa, não consegue ouvir os seus filhos, só consegue ouvir aquilo que você quer. Então busque aperfeiçoar. O próprio capítulo 18 também mostra para nós que do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. E perceba essas duas expressões, se farta e se satisfaz. A ideia, meu querido, é que aquilo que sai de nós, as nossas palavras, precisa de alguma maneira impactar positivamente aquele que está ouvindo. Nós, como cristãos, meu irmão, entendemos que as nossas palavras precisam trazer edificação para o outro. Na verdade, tudo aquilo que nós fazemos precisa trazer edificação para o próximo, seja na igreja, seja em casa. Então buscamos a melhora a fim de que essa comunicação se torne cada vez melhor, para que haja uma edificação de alguém. Queremos a edificação da igreja, queremos a edificação da nossa casa, queremos a edificação da nossa esposa, mas não estamos sendo sábios ao buscar essa comunicação que resulta em vida. É preciso que nós reconheçamos, meu irmão, que nós somos imperfeitos nessa jornada. Ainda mais no português. O português é muito complicado, não é verdade? Se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber que a palavra nada dentro do casamento tem um contexto diferente. Porque o que é nada? Né? Nada é o vazio. É a inexistência de alguma coisa. É algo que não existe. Então você, homem, está lá trabalhando, você vive a sua vida, você tem sérias preocupações com a sua empresa, você tem sérias preocupações com as contas que você tem que pagar, você tem sérias preocupações que envolvem os seus filhos que estão indo na faculdade, seus familiares que estão no Brasil, você tem sérias preocupações, à medida que você vai trabalhando, aquilo vai ocupando o seu coração, você ora talvez aqui, ora um pouco ali, você tenta colocar diante de Deus, mas o seu coração fica perturbado, é muito difícil abandonar tais preocupações e ansiedade, meu querido. Então, quando você chega em casa, depois de 12 horas de trabalho, e senta ali no sofá, você está cansado, preocupado. Então, a sua esposa que te conhece, que vive com você todos esses anos, que conhece todos os seus trejeitos, conhece todos os seus acertos e defeitos, ela olha para você, percebe que há algo errado em você, e quando ela diz, está acontecendo alguma coisa, o que você diz? Nada. No casamento nada é diferente. Porque no casamento nada significa que tem muita coisa aí dentro que precisa ser colocada para fora, que precisa ser expressada, que precisa ser compartilhada, que precisa ser dita, mas você se reduz em si mesmo. Se reduz na palavra nada. Não é nada. É muito, irmãos. Portanto, perceba que não é diferente com a mulher. A mulher também tem um problema. E talvez a palavra para a mulher não é a palavra nada. Talvez sim, talvez não. Mas a palavra nunca talvez seja melhor. Porque o que é nunca? É algo que é novo. Não existe um parâmetro. Né? É algo que nunca aconteceu. Ou seja, não existe também. Então você está lá. Hoje é o quê? Sábado, né? Você veio aqui com a sua esposa aqui no Conto de Casais, coisa boa, né? Amanhã, depois da igreja, onde você vai? Você vai levar para almoçar em algum lugar, com certeza. Que bênção, né? Talvez na terça-feira vocês também vão a algum lugar. Porque é assim que a gente faz, irmão. A gente é brasileiro, então o que a gente sabe fazer é sair para comer, né? Então
Então vamos sair para comer, vamos sair para cá, para colar. Mas o que acontece? A sua esposa está igual a você, ela está lá vivendo dia a dia, ela trabalha, seja em casa ou fora de casa, ela trabalha, ela está cansada, ela cuida dos filhos, ela tem que cuidar da casa, e quando ela chega, meu querido, depois de conversar com as crianças o dia inteiro, ela quer conversar com um adulto, mas você é o cara do nada, né? Então você não está muito acessível, não é verdade? Então, quando ela percebe que você não está muito acessível naquela conversa, as suas palavras são eloquentemente nada, ela diz: você nunca sai comigo. Onde nós fomos ontem? E antes de ontem? E na semana passada? Tem gente que foi em Paris. Né? O povo está passeando, o povo está andando, que maravilha. Mas é possível que ela diga amanhã para você: você nunca me leva para viajar. Então parece que o nunca é algo que nunca aconteceu. Você olha assim, mas como assim não? É porque o nunca para ela é agora. O que quer dizer? Você não me leva para sair? Agora. Eu quero agora. Eu quero ter um momento, eu preciso aliviar, eu preciso descansar, eu preciso... E você não está ali para ouvir. Então, a comunicação resulta em vida, irmão, quando ela é usada para edificação e quando ela é aperfeiçoada. Aí o fruto vai ser bom. O fruto vai ser excelente. O fruto vai ser de vida. Mas Provérbios 18, ele não fala só de vida, ele fala também da língua que gera morte. Então não precisa ir muito longe. Quando a comunicação do marido resulta em morte, segundo Provérbios capítulo 18. Quando ela promove seu próprio interesse. Provérbios 18:1 diz: o solitário, e a palavra solitário que aparece aqui não é a palavra solteiro, viu, meu irmão? É a palavra aquele que se separa, ou seja, aquele que estava no meio das pessoas e resolveu sair de perto delas. Ele resolveu se separar. Ele busca o seu próprio interesse, ele vai procurar os pretextos, ele se insurge, ele se enfurece contra a verdadeira sabedoria. Isso, meu irmão, não está em acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos ter momentos de reclusão, precisamos ter momentos particulares, precisamos ter momentos para as nossas atividades pessoais, mesmo depois de casado, é verdade absoluta isso. Mas, meu querido irmão, quando se envolve comunicação, nós estamos falando de o ponto A em direção ao ponto B. Estamos falando de pelo menos duas pessoas, um emissor e um receptor. E na comunicação, meu irmão, se isolar, ser o solitário, é buscar o seu próprio interesse, é ser egoísta, é demonstrar desconfiança, é ser aquilo que a palavra do Senhor decreta como algo que não convém. A verdade, meu querido, é que parece que no momento que você quer promover o seu próprio interesse, que você é uma pessoa com a sua esposa e a outra pessoa com as demais pessoas. Eu me lembro uma vez quando... Coisa de pastor, né? Quando o pastor Pedro está falando um caso, eu passei um igualzinho. Aquele lá da criança andando. Não foi na mesma igreja não, né, Reverendo? O senhor foi o quê? Foi um capitão, né? Comandante, né? Pois é, eu não. O meu foi mais sério, porque eu fui filho da Joana d'Arc. Então foi algo... Joana d'Arc, velho. Então foi algo difícil. Então a gente passa por essas situações. Então, eu estava ali e eu percebi que estava tendo ali uma discussão e o marido estava, na linguagem mineira, ele estava descascando a mulher dele. Estava falando horrores, mas assim, coisas terríveis. Aquelas saídas da igreja, né? E aí, eu cheguei perto, toquei, né? E quando eu toquei assim, foi meu irmão, ele olhou e falou assim: graça e paz, pastor. Como você está? Estava aqui conversando com a minha esposa, querido.
ou eu tenho o dom de cura, na hora que eu toquei o Espírito saiu, ou é a hipocrisia, a velha hipocrisia que nós constantemente vivemos, irmãos? Como podemos ser duas pessoas tão diferentes? Então é preciso que nós pensemos um pouco sobre essa situação. É preciso ser com a esposa e com as pessoas que com o nosso redor aquilo que nós somos diante de Deus. Se nós não podemos nos esconder de Deus, não deveríamos querer nos esconder de ninguém, irmãos. Então Provérbios 18:6 vai dizer que a comunicação do marido pode resultar em morte porque ela pode ferir quando dita com insensatez. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Veja que a palavra entrar é, colocam ele na contenda, colocam ele na briga. É incrível nós imaginarmos essa situação, mas parece que em algumas famílias, em alguns lares, em alguns relacionamentos de marido e mulher, o que nós temos, meu irmão, não é um prelúdio do céu, mas um ringue de UFC. As brigas são constantes. Palavrões. Parece que querem disputar quem vai ferir mais o outro. Isso, meu irmão, é praticamente estranho de se imaginar. Talvez você lembre do ensino de Tiago, quando ele fala da língua, e o que ele diz que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua é um dos menores membros do nosso corpo, mas ele contamina o corpo inteiro. E a gente percebe o poder da língua justamente quando a gente percebe esses ferimentos advindos da nossa insensatez na comunicação. Esse tipo de comunicação gera morte, não gera vida, irmão. Isso só dentro de Provérbios. A comunicação do marido, ela resulta em morte quando ela é tola ao se antecipar. Se você não for Chico Xavier, ok? Um dos profetas modernos, né? Que conhecem tudo, né? Até o nome das pessoas. Você não deve se antecipar, meu querido. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia aí? Vergonha. Você é louco ou sabe, irmão? Que vergonha ter esse estupim curto. Não ter a capacidade de ouvir, dizer o outro, para que você possa pelo menos se colocar no lugar. Tentar entender a ação. Tentar entender o comportamento. O sábio não é assim, mas o tolo é. O tolo é aquele que não quer aprender, acha que está pronto e quer opinar. Mas o sábio não. O sábio, ele ouve antes de se pronunciar. Ele aplica todos os filtros necessários. E se você é um marido normal, você vai reconhecer que tem momentos que você precisa realmente ouvir e ouvir bem, e guardar bem profundo ali, mastigar, pensar, contar até 10, contar até 20, contar até 30, em alguns casos, para que não saia da sua boca absolutamente nada que venha ferir o outro. Então, meu irmão, não seja tolo ao se antecipar. Porque esse tipo de comunicação resulta em morte. Então você vê e percebe que o livro de Provérbios, ele já mostra, ele já revela que a comunicação que podemos ter dentro do nosso lar tem o poder de gerar morte, tem o poder de gerar vida, e a grande pergunta é: qual é o fruto que você quer comer? Qual é o fruto que você quer se deliciar? Porque ele diz, aquele que bem o utilizar. Então eu queria que você compreendesse o seguinte, meu irmão.
Como você, marido, pode bem utilizar a sabedoria da palavra de Deus dentro do seu casamento a partir de todos esses provérbios que foram falados aqui? Primeira coisa muito importante: confesse os seus pecados sinceramente. O versículo 4 de Provérbios 18 diz que águas profundas são as palavras da boca do homem. Sabedoria é importante lembrarmos aqui, águas profundas, né? Águas profundas. Se você quer conhecer o pensamento de um homem, se você quer saber o sentimento de um homem, se você quer saber aquilo que um homem quer falar, você precisa ir fundo. Mas precisa ir fundo. Mas precisa ir muito fundo. Porque ele faz questão de colocar lá, tão profundamente que não há esposa, não há quem consiga. Há apenas uma pessoa que pode verdadeiramente conhecer as intenções do seu coração, as intenções pecaminosas do seu coração, os pensamentos pecaminosos que você tem, as ações terríveis que você executou. Só existe uma pessoa que pode ir tão profundo quanto. É lá nessas águas profundas que o Senhor vai. E Ele te confronta. Ele te confronta pela palavra e Ele diz: volta. Volta. Quando você volta, meu querido irmão, quando você confessa os seus pecados e deixa, você agora, as suas palavras não são mais profundas, não estão mais escondidas, não são mais obscuras, mas agora elas são ribeiros transbordantes. Onde elas jorram, geram vida. Os campos crescem, as árvores crescem e dão muitos frutos. Eu estava com a minha esposa lá agora, antes de vir para cá, e pensando naquilo que eu ia falar aqui hoje, e falei assim: meu Deus, eu acho que isso é o mal de qualquer pastor, mas a gente geralmente pensa assim: pô, eu sou um hipócrita. Eu sou hipócrita porque algumas coisas que está escrito aqui, se não todas elas, eu já falei com certeza. Aí eu falei com a minha esposa assim: o que você acha disso? Ela falou assim: olha, se você não fazer mais. Eu gosto da simplicidade do evangelho por causa disso, né? Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mal comunicava, não faça mais, meu querido. Decida melhorar a sua comunicação. Por isso, confessar os pecados é importante. Porque toda vez que você falha nessa comunicação com esse peso que o livro de Provérbios colocou, você verdadeiramente está pecando. Você está desagradando a Deus e está também pecando contra o próximo, a sua esposa. E isso pode se estender até para os seus filhos, dependendo do caso. Então, confesse. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Então siga em frente. O casamento é para sempre. Então confesse os seus pecados sinceramente. Segundo, melhore a sua capacidade de ouvir. E aquele que falou da língua antes dessas coisas, ao falar da sabedoria que Deus dá, ele diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para? Todo homem esteja pronto para? Ouvir. E, meu irmão, se tem algo que é legal na amizade, é isso. É você poder falar, o outro te ouvir, o outro fala, você ouve. E ali, meu querido irmão, que ambiente legal, né? Principalmente quando você encontra aqueles amigos da antiga, tem aquelas histórias, né? Você fica até mais bobo, né? Fica até mais infantil. Mas por algum motivo, que eu não sei qual, às vezes parece que a nossa esposa não é a nossa amiga. As circunstâncias acontecem, meu irmão, parece que está nos dizendo que ela é a nossa inimiga, ela é a nossa antagonista.
Às vezes uma palavra, às vezes uma posição, às vezes algo que foi dito, uma circunstância. E, meu querido, é extremamente estranho nós imaginarmos isso, mas há casais que não são amigos, eles não conversam, eles não compartilham, eles não são confidentes, eles não têm tempo para ouvir uns aos outros, um ao outro. Antigamente se tinha menos possibilidades de se perder esse tipo de situação, mas hoje em dia, meu querido irmão, há casais que se conversam literalmente por celular. Estão na mesma casa. Há casais, e isso é terrível, isso é algo realmente que entristece, né? Mas há casais que quando vão conversar, não se olham. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você. Porque às vezes a vergonha é tão grande que você não tem capacidade de olhar no olho da pessoa, né? A vergonha é tão... Que loucura, que estutice, que burrice. Então você nem consegue olhar no olho, meu querido. A culpa grita dentro do seu coração. Mas se você já confessou seu pecado, abandonou, meu irmão, deixou, é hora de melhorar a sua capacidade de ouvir, estreitar os laços do relacionamento que você decidiu viver para sempre na presença do Senhor. Eu creio que nós podemos pensar no divórcio acontecendo dentro de muitas possibilidades, principalmente daquelas a qual a palavra do Senhor descreve, mas uma, meu irmão, é certa. Como se diz no Brasil, a batata, né? Quando o divórcio acontece? Quando não há mais diálogo. Quando um pastor senta com um casal e percebe que eles já não conversam mais, o divórcio é praticamente certo. Então, como é, meu querido? Será que você tem enfrentado esse tipo de dificuldade? Eu me lembro de um livro que eu li, de Bill e Annabel Gilham, Conversas Francas sobre Casamento. E nesse livro, Conversas Francas sobre Casamento, esses autores que têm experiências de décadas também com aconselhamentos conjugais, eles iam para seminários, encontros como esse, para falar aos casais, às vezes se dividia homens para um lado, mulheres para o outro, e principalmente num dia desses, na verdade isso acontecia sempre, quando se falava para as mulheres, havia uma dinâmica, não as dinâmicas da Fabiana, que humilham as pessoas, né? Mas havia uma dinâmica, ao final, onde as mulheres deveriam preencher um papelzinho, né? E o que dizia esse papelzinho? O papelzinho dizia assim: gostaria que meu marido demonstrasse seu amor, 3 pontinhos. Gostaria que meu marido demonstrasse seu amor, 3 pontinhos. Eu estou falando aqui de um casal que trabalha com casais há décadas. E o que eles testemunham no seu livro é que, invariavelmente, em todos os seminários onde eles colocaram essa dinâmica, depois dos 3 pontinhos, eu gostaria que meu marido me amasse, me ouvindo mais. Então, meu irmão, realmente parece que a capacidade de ouvir é algo que tem que ser melhorado. Porque é algo que é valorizado pelas mulheres. É algo que é valorizado por sua esposa. É algo, portanto, que você devia buscar, porque você é o sábio que busca a sabedoria. É o sábio que quer buscar melhorar para edificar o seu casamento. Então você busca mais. E como você busca mais? Decidindo, ouvindo mais. Então, meu querido irmão, ouça os problemas do dia a dia da sua esposa. Leve a sério tudo aquilo que ela vive. Diminua a intensidade do seu silêncio. Dê uma atenção à sua esposa que independa do sexo. Isso é ouvir. É um caminho a seguir. Como o marido pode utilizar a sabedoria bíblica? Controle sua fala iracunda. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, meu irmão, mas tem homens que são
tão rudes, tão brutos, tão intratáveis, tão iracundos, que são chamados de cavalos, né? Você já viu isso, não já? Porque cada fala dele é um coice. Tá. Ele não é mais o Homo sapiens, né? Ele é o Homo cabalus. Mas esteja atento, meu querido, porque dificilmente você vai reconhecer que você é um cavalo. Se Deus não vier ao seu coração e dizer isso, se o Espírito Santo não mostrar os seus pecados, dificilmente você vai reconhecer essa fala iracunda, essa ira do coração, isso que está lá profundamente dentro de você e que explode sobre a sua frágil esposa. Porque é isso que a Bíblia diz. Tratar a sua esposa com dignidade. Com a parte o quê? Mais frágil. Mas você, o homem, né, o cavalo, despeja sobre ela toda uma ira, uma raiva, uma irritabilidade que advém de tantas e tantas coisas. Tome cuidado. Talvez se uma pessoa chamar você de cavalo, nesse sentido, né? Alguém intratável, alguém de uma fala iracunda, talvez seja mentira. Talvez seja mentira. Porque vai que a pessoa não gosta de você, né? Se ela não gosta de você, ela te chama de cavalo, é isso aí. Então não leve a sério. Se 5 pessoas te chamarem de cavalo, intratável, alguém com uma ira, raiva, fique tranquilo que também pode não ser verdade. Talvez seja um complô. Um grupinho se juntou para tentar o quê? Derrubar, né? Agora, se 20 pessoas ou mais disserem que você é uma pessoa intratável, raivosa, irritante, com fala iracunda, um cavalo, então, um homo cavalo, então, meu irmão, vai comprar uma ferradura. Que você deve ser isso. Somente Deus pode tratar conosco nessas situações, meu querido. Então, como diz a palavra do Senhor, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Naturalmente, meu querido, a gentileza não é o melhor atributo que nós temos. Às vezes nós temos uma história de vida, às vezes temos uma tradição familiar, às vezes temos problemas pessoais, mas é bem possível que a sua esposa não tenha culpa de absolutamente nada disso. Então, se você não cuidar da sua língua, meu querido irmão, esse navio pode ser jogado aos rochedos e pode naufragar. Se você não cuidar da sua fala, é possível, meu querido irmão, que se queime esse casamento como fogo. Se você não cuidar dessa língua, é perigoso que esse amor seja morto, como um veneno. Então, meu irmão, controle a sua fala. Lembre-se, meu irmão, que o domínio próprio não é um atributo seu. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Por isso a necessidade de você confessar os seus pecados e se colocar à mercê do Senhor para que Deus dirija a sua vida, para que Deus o domine, para que Deus o controle, para que Deus lhe dê sabedoria, para que haja edificação na sua vida, na sua esposa, na sua casa. Então controle-se, meu querido irmão. Aprenda a compartilhar. Não diga nada. Diga algo. Diga como foi o seu dia. Inclua a sua esposa nos seus planos.
Lembre-se do apóstolo Pedro, quando ele diz no capítulo 3 da sua carta, primeira carta, ele diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. Tem alguém assim que quer isso hoje? Alguém? Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Alguém? Refreia a língua então. Diz o texto. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Partilhe, meu querido irmão. Demonstre os seus sentimentos. Demonstre. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos e ele, falando desses relacionamentos, ele dirige uma palavra aos maridos. Ele diz: maridos, amai a vossa esposa e não amargureis. A palavra amargurar, meu querido irmão, ela tem esse sentido de amargo, mas ela também tem um sentido metafórico de aspereza, de dureza. Algo que é muito comum se nós formos pensar em homens. Porque qual é a cultura masculina, irmão? Nós somos criados e dizemos, né? Não chore. Não é isso que ouvimos dos nossos pais? Não é isso que aprendemos na rua? Não chore. Nunca demonstre os seus sentimentos. Não seja gentil. Homem. Meu irmão, podemos entender isso de várias maneiras, mas a verdade é que demonstrar os seus sentimentos, no sentido do que o apóstolo Paulo está dizendo ali, significa tratar a esposa com a doçura que é necessária. Não com a aspereza que você aprendeu. É preciso que nós demonstremos o nosso sentimento no relacionamento. Pensa comigo agora assim. Vou pedir para fechar os olhos, não. Mas pensa numa coisa que você possua, um bem material talvez, que é muito precioso para você. Não estou dizendo que é o mais precioso, porque daqui a pouco eu levanto um crente dizendo assim: Deus é meu bem maior. Não, estou falando de algo que você tem. Tem alguma coisa que é preciosa para você? Pensa aí. Coisa, Iraci. Coisa. Talvez alguém pense num carro. Talvez alguém pense num navio. Uma moto. Cacheta, né? Um violão, quem sabe, querido? Não sei, quem sabe? Nós temos coisas preciosas. O que a gente faz com uma coisa preciosa? Uma vez que nos é precioso, o que a gente faz? A gente olha, a gente toca, a gente cuida, a gente investe, a gente protege. É um bem precioso, não é? E é uma coisa. Agora pense na sua esposa, que não é uma coisa. Porque eu imagino que na linguagem proverbial, a sua mulher é virtuosa, não é? Você achou correto? E ela vale mais do que o quê? Ninguém sabe, né? Do que as coisas. A mulher virtuosa vale mais do que as coisas. E aí o que nós temos a capacidade de não fazer? Nós não olhamos com a mesma intensidade, nós não tocamos com a mesma intensidade, nós não cuidamos com a mesma intensidade, nós não investimos com a mesma intensidade, nós não protegemos com a mesma intensidade. E aí, meu irmão, a nossa esposa ficará insegura. E ela vai achar que as coisas são mais importantes do que ela. Então, demonstre o seu sentimento. Meu querido, encoraje a sua esposa, valorize o seu papel, lhe auxiliando, sorriam juntos. Coisa importante, andem de mãos dadas. Se
tem uma coisa que isso é muito comum em Minas Gerais, quem é mineiro sabe, né? Principalmente nas roças, né? Porque nas roças, antigamente, o pessoal dividia a igreja em dois lados, né? Então, de um lado sentavam os homens, do outro lado sentavam as mulheres, e o pessoal de roça, aquele tratamento, aquela cultura. A mulher estava lá na frente, o homem estava lá no desconfundó, não andam juntos, não pegam na mão do outro, elas não demonstram sentimento nenhum. Mas às vezes amam mais do que muitos que estão de mãos dadas por aí, né? Comentário à parte. Mas se você tem, meu irmão, a oportunidade de demonstrar seu sentimento, demonstre. Porque isso é utilizar bem a sabedoria do Senhor. Eu termino, meu querido irmão, quero levar você a pensar o seguinte: a sua esposa não é sua inimiga, a sua esposa não é sua antagonista. Então, nessa pecaminosa comunicação conjugal que muitas vezes temos, é necessário aplicarmos isso que nós ouvimos e entendemos o seguinte: essa mulher que está ao seu lado, a sua esposa, ela é a expressão máxima da benevolência de Deus na sua vida. Porque o que diz a Escritura é isso: aquele que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Deus está sendo bom com você através da sua esposa. Ela é um presente para a sua vida. Ela é um bem precioso. Portanto, meu querido irmão, entenda. É hora de mudar, é hora de virar a página, é hora de fazer melhor. É hora de nós fazermos aquilo que a própria sabedoria diz. Porque no livro de Provérbios, meu irmão, a mulher só não é mais valiosa do que a própria sabedoria. Claro, não há ser humano, não há criatura, não há bem que possa ser colocado no trono que só pertence a Jesus. Mas, meu irmão, a partir do momento que adoramos aquele que está sentado no trono, reconhecemos que tudo aquilo que temos recebido da parte dele é bênção. E a esposa é essa bênção. Então, irmão, é hora de voltar. Maridos, se você acha que a sua comunicação está perfeita, que o seu casamento está perfeito, que está tudo muito bem, que olha que maravilha, essa é a hora perfeita para você arrepender desse pecado. É a hora perfeita de você reconhecer a hipocrisia, de se humilhar na presença do Senhor e falar: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não sou ninguém. Se o Senhor não agir em mim, não falar através de mim, não me ensinar, não me moldar, eu serei um péssimo marido. As minhas palavras serão terríveis. Porque se Jesus declarou que a boca fala aquilo que o coração está cheio, meu querido, nossa, o que está no nosso coração, na verdade? Enganoso, corrupto. Talvez um jogo de NBA. Mas a verdade, meu querido, é que numa série de humor, de atores, produtores e roteiristas que talvez não fossem crentes, o marido se levantou e foi pedir desculpa à mulher. A esposa foi reconhecer que errou para fazer melhor. Não deveríamos nós ter um exemplo muito maior, ofertar? Porque não estamos falando, meu querido, de uma série de TV. Estamos falando da vida real. E na vida real, meu querido irmão, a nossa atitude tem que ser muito melhor. A nossa atitude tem que ser muito mais acertada. A nossa atitude precisa ser levada em conta, que precisa ser prestada conta em relação ao Senhor. Então, confesse os seus pecados sinceramente. Melhore a sua capacidade de ouvir. Controle a sua fala iracunda. E demonstre seus sentimentos. Se você fizer assim, meu querido, eu acho. Na verdade, eu estou certo de que a comunicação conjugal, a sua comunicação com a sua esposa, será muito melhor. E se a sua comunicação com a sua esposa for melhor, o fruto é excelente. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Quero convidar você a fechar seus olhos.
Somente você, marido, teve boa parte dessa palavra direcionada. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Pense naquilo que você já errou. Confesse seus pecados. Abandone, deixe-os. É hora de não voltar mais às práticas das velhas obras. É hora de deixar o Espírito Santo tratar com o velho homem. É hora de nós vivermos em novidade de vida no nosso casamento. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, eu peço ao Senhor que o Espírito Santo possa nos ajudar. Peço ao Senhor que o Espírito Santo possa nos convencer. Peço ao Senhor que o Espírito Santo possa nos santificar, possa nos moldar. Possa, Deus, proporcionar a nós a capacidade de fazer o que precisamos fazer da melhor maneira, de acordo com a palavra do Senhor. Não adianta ouvirmos palestrantes, não adianta lermos livros, não adianta sessões infindáveis de aconselhamento pastoral, psicológico. Tudo isso, ó Deus, poderá trazer momentâneas e breves curas, mas jamais tratarão do problema essencial que todos nós precisamos encarar, Deus, que nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. Tudo vem daí, tudo vem do pecado, Deus. Tudo vem de um coração corrupto, coração desesperadamente corrupto. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que trate com o nosso coração. Nos dê sempre um novo coração, um coração de carne, um coração que tem capacidade de responder ao chamado do Senhor, um coração que tem a capacidade de obedecer à voz do Senhor, um coração que tem a capacidade de amar como o Senhor ensinou. Aplica essa palavra às nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.